Olá pessoal, eu sou a professora Aline Moraes e hoje nossa aula é sobre operações com frações. O que é uma fração e como simboliza numericamente? A fração é sempre uma parte de um todo. Por exemplo, uma pizza, né, que é a representação mais simples, mais usual aí para simbolizar frações. Se eu dividir uma pizza em 4 pedaços iguais, vou tentar fazer igual aqui, né? Não saiu bem igual, normal, né? A gente nunca consegue fazer bem igual numa pizza, né? Mas, se eu pegar uma dessas partes aqui e representar assim como uma fração, a parte de cima vai ser a parte da pizza que eu vou pegar e a parte de baixo vai ser o todo da pizza que eu dividi. Por exemplo, aqui eu dividi em 4 partes. Então aqui seria cada pedaço desses, eu teria 1/4 de pizza, uma parte de 4 que foram divididas. Tá? Se eu pegasse 2 pedaços, seria 2/4, 2 partes de 4, que é a mesma coisa que a metade. Enfim, o número de cima eu sempre simbolizo, coloco como a parte, ou eu chamo ele de numerador, e o número de baixo é sempre o todo, quantas partes eu dividi ali minha pizza. E eu chamo de denominador, tá? Vamos para uns exemplos aqui. Eu tenho as 4 operações, então, básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar com a soma. Quando eu tenho denominadores iguais, ou seja, a parte de baixo da minha fração é igual, como neste exemplo, 1/5 mais 3/5. Vejam que eu tenho 5, 5, né? O meu resultado na parte de baixo vai ser só copiar. Então, eu copio a parte de baixo, permaneço com 5 embaixo e só somo a parte de cima. 1 mais 3, então é 4. Então, fica 4/5. 1/5 mais 3/5 igual a 4/5. Então, sempre que os denominadores forem iguais, copio o denominador e somo os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer o seguinte. Olha o meu exemplo. 4/3 mais 7/10. Da onde que saiu aquele 30? Da onde saiu 40 mais 21? Então, vamos ver. Primeira coisa que eu faço, eu vou ver entre os denominadores, a parte de baixo dessas frações do 4/3 e do 7/10, o que eles têm em comum? O 3 e o 10, tá? Que é a parte de baixo aqui da minha fração. Deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó. Esse 3 e esse 10 aqui. O que eles têm em comum? O que tem na tabuada do 3 que também tem na tabuada do 10? Essa é a pergunta que eu faço. O 30. O 30 dá para dividir por 3, o 30 dá para dividir por 10, que vai dar um número exato, não vai dar vírgula, né? Então, é isso que eu faço. Eu primeiro penso no número que tem na tabuada dos 2, tem na tabuada do 3, também tem na tabuada do 10 e é o menor possível. Então, é esse número que eu vou pegar, que no caso 30. Aí, 30 eu divido pelo 3. 30 dividido por 3 dá 10. E agora eu pego esse 10 e vou multiplicar pelo número de cima, pelo numerador ali do 4/3, que é o 4. Então, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 4 dá 40. Daqui que saiu esse 40, ó. Tá? Agora eu faço a mesma coisa com a segunda fração. 30 dividido por 10 vai dar 3. E 3 vezes o 7 vai dar 21. Tá aqui o 21. E 40 mais 21, 61. 61 30avos, então é o resultado desta soma. Não dá para simplificar, né? 61 é um número primo. Então, deixo assim o resultado. Subtração. Quando eu tenho denominadores iguais, como que eu faço? Mesma coisa que antes, tá? Ó, os denominadores são iguais, 2 e 2. A parte de baixo da fração é a mesma, só copia a parte de baixo e subtrai em cima. 1 menos 3, ó, 1 menos 3 é menos 2. Tenho 1 e devo 3, devo 2. Se aqui eu posso simplificar, eu simplifico. Tá? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Negativo, continua negativo, né? Não tem outro número para fazer jogo de sinal. Então, o resultado é menos 1. E quando os meus denominadores são diferentes? Aqui eu tenho um exemplo. 4/5 menos 3/7.
Quando eles são diferentes, eu vou pensar. O que tem na tabuada do 5, que também tem na tabuada do 7? O 35. Então, vai ser o 35 meu denominador. Primeira coisa que eu faço, divido pelo de baixo. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. E 7 vezes o 4 vai dar 28. Daqui que surgiu o 28. Agora, 35 dividido por 7 dá quanto? 5, né? E 5 vezes o 3 vai dar 15. Daqui que saiu 15, tá? Sinal de subtração no meio. Então, 28 menos 15 é 13. 13,35 é o meu resultado. Notem que a subtração eu resolvo do mesmo jeito que a soma, tá? Então, soma e subtração eu resolvo assim, do mesmo jeito. Se os denominadores são iguais, copio o denominador e só subtraio ou somo os números de cima. Se são diferentes, eu tenho que fazer esse processo. Ó. Divido, primeiro acho um termo em comum entre os denominadores, e aí vou pegar esse termo, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Certo? Aqui eu trouxe um outro exemplo para mostrar para vocês o seguinte. Tem gente que faz assim, ó, 5 vezes 7 para achar o denominador aqui, a parte em comum, né? 5 vezes 7 é 35, vou pegar esse. Pode ser feito assim? Pode, desde que depois você simplifique, tá? Aqui não alteraria, mas olha esse terceiro exemplo aqui. Se eu fizer 8 vezes 2, vai dar 16. Daí eu vou fazer 16 dividido por 2, que dá 8. 8 vezes 5, 40, tá? Então, aqui em cima daria uns números maiores. Então, depois eu vou ter que simplificar para chegar aqui no 19 oitavos, tá? O resultado sempre tem que dar o mesmo, independente da forma que eu fizer, tá? Então, posso multiplicar aqui? Pode, mas aí desde que no final você simplifique. Aqui eu já fiz um pouco diferente, tá? Da onde tirou o 8? O 8 é o maior deles, ó. E o 8 dá para dividir tanto pelo 8 quanto pelo 2, tá? Então, eu peguei o próprio 8, ó. 8 dividido por 2... dá 4, 4 vezes 5 dá 20, 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 20 menos 1, 19 oitavos, certo? E na multiplicação? Na multiplicação, os denominadores iguais ou diferentes é o mesmo processo, tá? Não vai alterar o meu jeito de fazer. Na multiplicação, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima, 1 vezes 3 dá 3, e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2 dá 4. Simples assim, tá? Então, multiplicação é o jeito mais fácil que eu tenho de operar aí com as frações. Porque eu faço, ó, multiplico denominadores e multiplico numeradores. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Como nesse segundo exemplo aqui. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 7, 35. 12, 35 avos é o meu resultado. Não tenho como simplificar, deixo assim. 5 meios vezes 1 oitavo. Faço o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, tá? Então, 5 16 avos, não tem como simplificar ou resolver. Toda fração é uma divisão, tá? Então, aqui eu tenho 5 dividido por 16, 12 dividido por 35, 3 dividido por 4. Na divisão, os meus denominadores sendo iguais ou diferentes, é o mesmo processo que eu faço. Então, aqui na divisão, eu vou usar essa regrinha, ó. Primeira fração, eu copio e eu multiplico pelo inverso da segunda fração. Primeira fração aqui é 1 meio, copiei. Em vez de eu usar o símbolo de dividir, agora eu vou usar o símbolo de multiplicar. E o 3 meios eu vou inverter, como diz aqui, ó, inverso. Então, o 3 que estava em cima vai para baixo, o 2 que estava embaixo vai para cima. Então, inverso de 3 meios é 2 terços. Agora eu resolvo essa multiplicação, que é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 sextos. Aqui dá para simplificar, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço, tá? Que dá para vocês colocarem aqui igual a 1 terço. Eu não simplifiquei aqui, que não é o objetivo, né? Mas dá para simplificar. Outro exemplo, então. 4 quintos dividido por 3 sétimos. Copio a primeira fração e faço vezes o inverso da segunda. Inverso, que estava em cima vai para baixo, que estava embaixo vai para cima.
Então, vai ficar 4 vezes 7, 28 e 5 vezes 3, 15. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima aula.